partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com o líder da maioria aqui no Senado Federal, o senador Eunício Oliveira. E o nosso tema é justamente a criação da CPI, que vai investigar a Petrobras e irregularidades na sua administração ou outros temas. E é isso que a Comissão de Constituição e Justiça deve decidir nos próximos dias. Foi assim que o senador Renan Calheiros achou por bem encaminhar as questões de ordens apresentadas na sessão onde se pediu criação de CPI, né, senador? Bom, a minoria já está dizendo que isso vai abrir um precedente horrível, que a partir daqui minorias não têm mais instrumento de investigação, uma vez que precisa passar pelo crivo de uma comissão onde a maioria é do governo. O que é que o senhor acha disso? Bom, primeiro é que CPI é um instrumento da minoria, né? Eu assinei a CPI. Eu assinei a CPI porque entendo que todos os casos graves de denúncia têm que ser investigados. Todos. Todos os casos graves de denúncia têm que ser investigados. Eu era ministro das Comunicações e um cidadão lá, um sujeito lá, pegou R$3.000 de propina. R$3.000. Esses R$3.000 de propina virou a CPI dos Correios, que virou a história do mensalão. Eu era o ministro das Comunicações. E nós fizemos a CPI e eu defendi, fui para a Comissão de Constituição e Justiça, eu era deputado e ministro, e fui lá defender a CPI em um órgão que eu era ministro de Estado. Terminou a CPI aqui, 12.700 e poucas páginas, não houve uma única citação na época, deputado Eunício Oliveira, ministro das Comunicações. Então, acho que quem não deve, não tem que ficar preocupado com absolutamente nada. Esse discurso é um discurso muito frágil, porque o que aconteceu hoje à tarde aqui, eu até, sinceramente, fiquei até surpreso, porque o presidente do Senado, regimentalmente, acolheu as questões de ordem de maneira alguma, não acolheu nenhuma das questões, nem a do governo, que era feita pela Gleice Hoff, que queria enterrar, sim, a CPI naquele momento, queria, né, extinguir a CPI, e nem a do líder Aloysio Nunes Ferreira. Portanto, ao não acolher, ele manteve a CPI viva. É o contrário, ela não está sendo enterrada, ela está viva. Agora, diz o regimento que em caso de dúvida, de decisão, de questão de ordem, e foi numa questão de ordem que ele decidiu, ele de ofício, assim como um juiz de primeira instância, quando ele faz uma decisão, ele recorre à segunda instância de ofício. Isso é regimental. Então, mas tem um prazo. Se estão pensando, fazendo esse carnaval todo, dizendo que ninguém quer investigação, eu quero investigação. E nós temos 2 dias de prazo, regimentalmente, 2 dias úteis, não são 2 sessões, são dois dias úteis, né? 2 dias úteis, para que essa matéria retorne ao plenário do Senado. Ou seja, até sexta. Até sexta, vamos admitir que até na próxima semana, essa comissão, essa decisão, não a decisão, esse recurso que se ele já definiu a questão de ordem, não vai ser a CCJ que vai mudar a questão de ordem. Eu, por exemplo, vou votar para a manutenção da questão de ordem que foi indeferida aqui no plenário. Por quê? Porque o indeferimento da questão de ordem deixa viva a CPI. Ela não enterra a CPI. Se ele aqui quisesse ter enterrado a CPI, ele tinha aceitado até 2 questões de ordem, as 2, dizendo que tinha fatos divergentes. Só que o Supremo, nós éramos à época, aqui, nessa CPI, nós recorremos ao Supremo, porque a oposição à época queria incluir outros fatos, e nós achávamos que não devia ser, naquele tempo, incluídos novos fatos. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, numa decisão plenária, disse que, desde que houvesse aqui as assinaturas necessárias de 27 senhores senadores e senadoras, é legítimo emendar, aumentar o escopo de uma CPI. No decorrer da investigação.
Não é no decorrer da investigação? Não. O recurso foi porque, pior ainda, olha, se antes de instalar a CPI, se você pode emendar no decorrer da investigação, você imagine antes da instalação da CPI. Ora, se você pode, no decorrer da investigação, ampliar esse leque, como que você não pode ampliar esse leque antes da instalação da CPI? Porque a oposição argumenta que não são fatos, eles não estão no mesmo campo de investigação. A hora que você começa a falar de metrô, você saiu fora da questão da Petrobras. Não, aqui, por exemplo, a investigação é dos últimos 10 anos de atuação da Petrobras. A usina, por exemplo, a siderúrgica, a refinaria de Pacedina. De Abreu Lima, por exemplo, né? E as outras refinarias são da Petrobras. É investimento da Petrobras. Mesmo o fato sendo divergente, o Supremo já disse que desde que tenha denúncia consistente, desde que tenha acontecido uma investigação da Polícia Federal, do Ministério Público e da CGU, é possível, não da AGU, da CGU, é possível ser emendado. O que aconteceu? Os 4 itens que a oposição propôs, eles foram preservados no item 1, item 2, item 3 e item 4. E foram acrescentados mais 3 novos itens, que é essa usina Abreu Lima, outra denúncia de 250 milhões de desvio no outro Ministério de Tecnologia, tem outra investigação nos metrôs. Todas as cidades que têm metrôs, nos metrôs, não é metrô de São Paulo, é metrô de São Paulo, é metrô de Brasília, né? É metrô da Bahia, é metrô do Ceará. Então, todos esses metrôs entram porque todos eles tinham um contrato com a empresa Siemens Alstom, que está sendo investigada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. Jamais eu ia fazer aqui, assinar uma CPI para dizer que era uma chincana. Jamais faria isso. Jamais, não é do meu estilo. Eu não sou de porta, de pé de microfone, eu não sou de fazer escândalo aqui, eu sou de articulação. Né? Sempre fiz meus mandatos aqui com articulação, buscando resultados. Agora, tem uma denúncia. Ora, a oposição devia estar feliz, porque se tem uma denúncia de 4 itens que eles incluíram, e aparecem mais 3 outras denúncias de novos itens que foram incluídos, eles vão ter que investigar, a oposição vai ter que investigar não apenas os 4 itens, mas os 7. Os 7. Eles vão incluir requerimento, vão fazer isso. Da oposição, por que não apresentar uma proposta de CPI em separado, em vez de adicionar... Mas por que 2 CPIs? Escuta aqui, nós estamos no ano eleitoral. Eu tenho até uma preocupação, e sempre disse isso com muita clareza, não tergiverso, não invento, não crio, não minto. Então, o que é que nós temos esse ano? Um ano eleitoral. Só o meu partido, só o PMDB, tem que colocar aqui nesse bloco 7 senadores, que terão que ficar aqui de segunda a sexta-feira. Eles não podem ser candidatos a nada, naturalmente, porque vai ser essa CPI, são 6 meses, e pode se estender aí por 9, 12, depende das prorrogações, que também são regimentais. Então, só o PMDB tem que tirar 7 nomes, fora os suplentes, para acompanhar e para participar efetivamente dessa CPI. Só o PMDB. Agora, você imagina, uma bancada de 20 senadores, tira 7, ficam 13. Nós temos pelo menos 5 dos nossos senadores indo para a disputa de reeleição de Senado. E mais o senador Renan, o senador Eduardo Braga, o senador Eunício Oliveira e outros senadores aqui. Nós temos pelo menos 12 a 15 senadores que estarão disputando eleições nesse período. Como é que nós vamos cobrir o plenário do Senado, vamos cobrir o plenário dessa CPI para fazer uma investigação e ainda vamos fazer campanha eleitoral? Então, como é que nós vamos fazer 2? E para que 2 CPIs? Se nós podemos fazer uma única CPI com os itens todos colocados pelos líderes da oposição, pelos que assinaram a CPI, não só da oposição, do meu partido, por exemplo, tem 3 pessoas, do partido da base, tem 3 senadores que já tinham assinado, e agora nós temos 14 assinaturas, né? Eu assinei a CPI. Então não tem, isso é discurso
Isso é discurso de quem queria fazer apenas o discurso para a mídia e não fazer a investigação. Eu quero a investigação. Se é do governo, se não é desse governo, se é de outro governo, se vai para frente, se pega 10 anos da Petrobras. Por que 10 anos? Só por que 10 anos? Por que não 14? Por que não 16? Por que não? Se pode ser 10 anos, por que não se faz, aqui não se apresentou, apenas sobre o fato determinado, 10 anos para trás, não é fato determinado. São vários fatos que podem ter acontecido. Eu não sou contra, sou a favor. É tanto que sou a favor que assinei. Agora, só para encerrar, já estourando o nosso tempo aqui. Agora, hoje também foi protocolado um pedido de instalação da CPI mista. CPI mista. Em cima do mesmo tema. O que isso vai gerar? Bom, inviabiliza essa, ou operacionalmente, por exemplo, no caso do PMDB, como o senhor colocou, é melhor se associar à Câmara e aí você pode disponibilizar de recursos humanos para trabalhar melhor nessa CPI? CPI mista é Congresso. Isso. Não é Senado que define, nem Câmara, é Congresso. Isso. É uma outra CPI, só que essa outra CPI não pode ter nela os mesmos itens que tem nessa CPI. Eu não conheço o requerimento, não vi o requerimento. Se for uma outra CPI mista, sobre outro tipo de investigação, claro que vai ser instalada, sem nenhum problema. Agora, ela só pode ser lida no dia da sessão. Felizmente, nós temos uma resolução, né, que na terceira semana de cada mês, nós temos que fazer uma reunião do Congresso Nacional. Então, nem isso o presidente do Congresso, seja Renan, quem quer que seja, tem poderes para mexer nisso, porque é regimental. Ele é obrigado a fazer a sessão, e nessa sessão ele é obrigado a ler. Para a entrega, basta entregar aqui na Secretaria do Senado, porque o presidente do Congresso é o presidente do Senado. Mas para ela ser lida, tem que ser na sessão do Congresso, que será dia 15, que é a terceira semana, né, é a terça-feira do mês de abril, que é a data, toda terça-feira, da terceira terça-feira do mês, nós temos sessão do Congresso Nacional e ele não pode mudar essa sessão. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, se a CPI, que está sendo mista, tiver o mesmo teor dessa CPI, ela não pode ser instalada. Agora, se for sobre outros itens, ela pode ser perfeitamente instalada. É o que determina o regimento. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.